Expansão marítima é portuguesa, século XVI. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai trabalhar com a expansão marítima portuguesa é entender que houveram algumas transformações a, que favoreceram a esse processo de expansão, né? Principalmente para a gente entender por que é que houve essa necessidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o mundo feudal, ele durante o século XI ele começa a entrar em crise. Você vai ter o renascimento das cidades, né, principalmente relacionadas ao processo de constituição dos burgos, né, que eram as cidades feitas, que eram as cidades comerciais, né, que nasceram a partir das rotas das cruzadas. Né. Você vai ter o surgimento de uma burguesia, que é principalmente esse grupo comerciante, que começa a ter ascensão social, né, a partir da venda de produtos que existiam no Oriente, mas que não haviam no Ocidente, né? Ou seja, as pessoas saíam da Europa, iam até a Ásia, pegavam os produtos que não existiam aqui, que não existiam na Europa, e traziam esses produtos de volta onde eles vendiam. Então eles começaram a enriquecer. Né? E aí você vai ter o desenvolvimento de uma série de relações sociais, principalmente atividades bancárias e comerciais, que vão oferecer uma outra possibilidade para aqueles homens do mundo medieval que eram apenas servos e que morreriam sendo servos se não fossem essas transformações. Né? Com o surgimento dessas cidades e também com a ênfase nas atividades comerciais, você vai ter a reativação do comércio no mar Mediterrâneo, né? E aí você vai ter uma cidade que vai dominar o comércio no Mediterrâneo. Né? Essa cidade era Gênova. Né? Gênova vai ocupar esse grande lugar no mar Mediterrâneo e vai impedir que outras nações pudessem realizar os seus comércios de forma tranquila, né? Que eles pudessem usar o Mediterrâneo como forma de ir até a Ásia e retornar até a Europa com seus produtos. Então, qual foi a brilhante ideia que começou a existir? Né? Era preciso que Portugal ele encontrasse uma nova rota para chegar ao Ocidente. Né? Justamente porque o mar Mediterrâneo estava interditado por causa das atividades de Gênova. Né? E aí é que começa essa necessidade de você ter a expansão portuguesa, que é nada mais, nada menos do que uma expansão comercial, uma expansão relacionada ao comércio. Né? Mas que fatores levaram Portugal, né, para além dessa questão do interesse de realizar o comércio com as Índias, né, e a impossibilidade de navegar o Mediterrâneo, né, a se tornar o primeiro país que sai de dentro do continente europeu e passa a navegar em mar aberto? Né? A primeira coisa que você tem é a expulsão dos muçulmanos como sendo a expulsão dos muçulmanos que se deu principalmente através das cruzadas, né? E que vai permitir que Portugal possa centralizar o poder em torno de um monarca, né? Monarca que liderou as tropas e que ajudou a expulsar os muçulmanos, que eram inimigos declarados dos cristãos, da Europa. Né? Essa expulsão permitiu que Portugal pudesse ter uma centralização do poder e, ao mesmo tempo, que houvesse uma organização das atividades que se desejava realizar. Né? O outro fator que leva Portugal a ser esse primeiro país a se lançar em mar aberto, né, vai ser a posição geográfica. Eu coloquei aí um mapazinho para vocês, e aí vocês conseguem localizar como Portugal tem uma parte do seu litoral dentro da entrada do Mediterrâneo, ali pelo Estreito de Gibraltar, né? Mas ele também tem todo o seu litoral voltando-se para o Pacífico. Era basicamente uma nação que estava se formando, mas que tinha à sua disposição o mar como principal atividade econômica, né? Então, basicamente eles pescavam, então eles já começavam a desenvolver uma série de técnicas de navegação. Né? E aí é que vem o grande ponto, né? Com o Estado unificado em torno de um monarca, né, começou-se a fazer investimentos em tecnologias náuticas, né?
E aí eu tenho que abrir destaque para a escola de Sagres. Né? A escola de Sagres é uma escola de navegação, é uma escola que basicamente foi utilizada para pesquisar tecnologias náuticas, e aí ela conseguiu produzir os elementos que eram necessários para que se pudesse navegar o Atlântico. Né? O primeiro elemento eram as caravelas. Qual é a grande diferença da caravela para os outros barcos da época? A caravela ela podia navegar fazendo zigue-zagues, ela podia fazer curvas, ela permitia ser manobrada, né? Com uma velocidade, inclusive, bastante interessante. Né? As caravelas também, por sua vez, elas eram navios que eram muito grandes, né? Então, elas acabavam tendo um potencial maior para o transporte das mercadorias. A outra tecnologia que foi criada foi o astrolábio, né? Era uma tecnologia que permitia que os marinheiros eles pudessem se localizar a partir das estrelas, né? Então isso passou a ser utilizado também, né? Você vai ter a bússola também como uma outra forma de se localizar e as cartografias, né? As cartografias que vão ser aí esse mapeamento do que era o mar, do que era o oceano, né? Os primeiros tipos de navegação que Portugal desenvolveu foi a navegação de cabotagem, que é uma navegação que acompanha o que o marinheiro ele vai observando o litoral, né? Então as embarcações não se distanciam muito do litoral, né? E isso acontece justamente porque esse homem medieval, né, que está saindo do mundo medieval para entrar no mundo moderno, ele não sabia o que existia para além do horizonte. Então, para ele, o horizonte era um grande precipício. Então, qual era a grande ideia? Nunca se afastar muito do litoral, que era para não correr o risco de cair na borda do mundo. Né? A ideia aí é que a Terra era justamente uma Terra plana. Né? A partir do momento em que você tem a discussão do modelo heliocêntrico, e que você tem a discussão do modelo em que a Terra seria uma esfera, né? Você vai ter as tentativas de navegação que vão começar a se afastar cada vez mais, cada vez mais do continente. Né? Cristóvão Colombo, que é um espanhol, né? Ele basicamente cria a ideia de que navegando-se para o Ocidente, né, se chegaria ao Oriente. Então, essa a implicação que vai ser construída, né? A ideia de que navegando-se para o Ocidente se chegaria ao Oriente. E por que se queria chegar ao Oriente? Porque era uma forma de transportar essas mercadorias. Gente, a primeira expansão portuguesa, né? A primeira vez que os portugueses conseguiram sair pelo Oceano Atlântico, chegaram até a Goa, na Índia, né? Eles conseguiram trazer mercadorias que renderam um lucro de 800%. Né? Então, a viagem em si já demonstrava uma certa lucratividade, né? Que é o que esses sujeitos vão valorizar. E isso vai fazer com que cada vez mais eles continuem arriscando. Né? O que você vai ter aí é justamente esse processo de expansão que rendia lucratividade. Né? Então, a partir do momento em que os espanhóis eles descobriram que havia um outro continente, né, a partir dessa ideia de que navegando-se para o Oriente, para o Ocidente, se chegaria ao Oriente, né, espanhóis e portugueses começam a brigar por esses novos territórios que foram descobertos. Né, descobertos, na verdade, que pôde ser encontrado pelo homem europeu, né? Principalmente porque esse é um processo que a gente considera um processo de invasão, né? Essa vinda dos europeus para a América. Então, portugueses e espanhóis começam a entrar em conflito por causa desses novos territórios, né? E aí o Papa, para evitar esse conflito, ele vai construir um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Né? O Tratado de Tordesilhas basicamente vai delimitar as possessões portuguesas e espanholas. Né? Essas possessões, elas basicamente vão ser delimitadas a partir da ilha de Cabo Verde. Então, antes de você ter o Tratado de Tordesilhas, você tinha um tratado chamado de Interquetra. Né? Esse tratado ele delimitava que
100 léguas a partir da ilha de Cabo Verde na direção ocidental, né, pertenceria a Portugal. E todo o resto que estivesse para além desse intervalo pertenceria à Espanha. Qual era o grande problema? A partir desse tratado, Portugal basicamente não ficaria com nenhum tipo de território, porque não era suficiente para chegar ao continente americano, né? E é a partir daí, para evitar um conflito, que você vai ter a instituição do Tratado de Tordesilhas, que vai basicamente dizer que 370 léguas a partir da ilha de Cabo Verde pertenceriam a Portugal. Do que tivesse depois desse intervalo, seria possessão espanhola, né? Então, vocês têm aí um mapa onde é possível ver, né, a primeira linha vermelha cortando o meio do Oceano Pacífico, né, é a linha que vai delimitar a relação aí entre as ilhas de Cabo Verde, né, e as possessões portuguesas. Basicamente é possível ver como não corta o continente, né, só que a partir de todas as ilhas é possível ver como há um deslocamento mais para a esquerda, né, e você consegue perceber justamente aí essas novas possessões em verde portuguesas e em rosa pertencentes à Espanha, né, a partir do Tratado de Tordesilhas, é claro. Então, esse processo ele foi marcado, né, principalmente por esses conflitos pelas novas possessões, né? A chegada no Brasil ela vai ser feita em 22 de abril de 1500, né? E aí vai implicar principalmente agora não mais em questões comerciais, porque eles perceberam que não seria um forte, né? Goa apresentava muito mais possibilidades de lucro que o Brasil, né? E aí vai começar os processos de constituição dos mecanismos de conquista dos novos territórios, né? Então, feita essa apresentação, né, é hora da atividade.